Vitória, por uma mensagem tão sublime. Como é que diz a música? Eu olho no espelho, só vejo os meus defeitos, né? Nós falaremos de espelhos hoje. E eu espero que até o fim desta mensagem nós tenhamos prazer de olhar no espelho e de contemplar a beleza de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, feliz sábado. Feliz sábado. Eu quero agradecer. Eu estou aqui porque Luciana nos convidou a mim para pregar, convidou Vitória para cantar. Quero dizer para vocês que é uma honra imensa estar aqui. Amém. Luciana tem sido muito mais do que uma colaboradora, eu já disse isso a ela, tem sido um anjo de Deus na nossa vida. Amém. Tanta coisa que nós já passamos, né, Luciana? E ela estava lá para ser um instrumento de Deus nos amparando. Amém. Glória a Deus. Em aflições muito grandes. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 17, versículo 15. Eu comecei desejando a vocês um feliz sábado. E eu quero dizer, é uma coisa tão boa dizer isso. É uma coisa tão boa ouvir isso. Feliz sábado. Semana passada, nós estávamos num retiro de pessoas que não são adventistas. E uma pessoa que me encontrou no sábado de manhã, a gente chegou na sexta-feira à tarde, ela chegou, veio, me abraçou e disse: feliz sábado. Foi uma surpresa tão boa para mim ela dizer isso, feliz sábado, porque ela sabe o quanto é importante para mim. Eu sou um adventista do sétimo dia. Nós somos adventistas do sétimo dia. Feliz sábado. Que coisa boa de dizer, que coisa boa de ouvir. Mas nós, sendo adventistas do sétimo dia, nós somos adventistas. O que significa isso? Que nós esperamos o advento, o segundo advento, a segunda vinda do nosso Senhor. E nós já expressamos essa esperança de milhares de formas. Uma que eu me lembro é através de um corinho. Pessoal, eu já dirigi 2 grupos musicais, quer dizer, já dirigi um e estou dirigindo o outro. Mas não é porque eu saiba cantar, é porque eu sou instrumentista, então eu sei ler partitura e isso facilita a vida dos cantores, tá? Então não se assombrem. É que pensando nesta mensagem, eu me lembrei de um corinho que diz assim: quanto a mim, contemplarei tua face de amor e me satisfarei quando acordar semelhante a ti. Os mais antigos lembram, né? É muito bonito. Que esperança maravilhosa. Esse corinho se baseia neste salmo, nesse Salmo 17, verso 15. Antes de ler, eu queria fazer uma breve oração. Senhor Deus, abençoa agora a exposição da Tua Palavra. Abençoa-nos para que nós possamos ser fortalecidos com as palavras de esperança que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então o Salmo 17,15 diz assim: olha, talvez vocês achem estranho, mas eu peguei os textos em várias traduções, tá? Eu não vou dizer cada tradução de cada texto, mas vocês vão reconhecer que se trata do versículo bíblico que eu mencionei. Tem uma tradução que diz assim, nesse verso 15: mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor
e ver a sua face. O que tem valor para mim é chegar diante do Senhor e ver a sua face. É por isso que nós somos adventistas, porque nós esperamos ver a face do Senhor. Amém. E isso é o que vale para nós. E ele diz assim: assim, quando eu despertar, quando eu acordar, toda manhã quando eu acordar e em oração, eu vou poder contemplar a face do Senhor. Mas ele está dizendo mais: quando eu acordar daquele sono que deveria ser eterno, mas graças a Jesus não será. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Ficarei feliz ao ver a imagem do Senhor. Que coisa bonita, que coisa esperançosa. Meus irmãos, essa é a grande esperança do advento, poder ver ao Senhor face a face, poder ver a imagem e a semelhança do Senhor. E essas palavras são muito cheias de esperança, são muito cheias de alegria, tanto aqui no Salmo, quanto no corinho, ou em qualquer adaptação que nós já fizemos dela. Mas existem algumas situações que são muito diferentes. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Jó capítulo 19. Versículos 25 a 27. Como eu dizia, o corinho e o versículo daquele salmo são muito esperançosos, são alegres. Mas o que nós podemos dizer daquelas pessoas que esperam a volta de Jesus, não em alegria, mas em sofrimento, em tremendos problemas, em enormes angústias? Como é para essas pessoas esperar ver Jesus face a face? Jó capítulo 19, versículos 25 a 27. Meus irmãos, nós temos um exemplo de como é isso na própria palavra de Deus. Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Todo mundo aqui sabe a situação de Jó. Jó estava em carne viva, da cabeça aos pés. A mulher dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. Para que você ainda quer ser fiel a um Deus que fez isso com você? Os amigos vieram e disseram: Jó, você só está passando por isso porque você é um pecador, porque você é um injusto, você é um ímpio. Você não. Algo de muito grave, de muito errado você fez. Jó não tinha consolo vindo de ninguém. E ele disse estas palavras: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Amém. Eu o verei com os meus olhos. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu verei a Deus com os meus olhos, não serão outros olhos, serão os meus, e ele não será um estranho para mim, porque eu o conheço, e eu sei que este sofrimento pelo qual eu estou passando não é a história definitiva. Ele diz: os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Imaginem Jó, imaginem a vontade de Jó de ver a Deus, e perguntar a ele: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, como é possível? Eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sei que o Senhor é todo bondade, e eu não desacredito disso, mas eu não consigo entender por que o Senhor está fazendo isso comigo. Vocês imaginaram o que seria para Jó ver Deus face a face e poder fazer essa pergunta: Senhor, cadê a tua justiça? Senhor, cadê a tua misericórdia? O que foi que aconteceu? Eu quero muito saber. Muitos de nós estamos esperando Jesus desse jeito.
temos uma doença incurável. E às vezes ela nos incapacita completamente para a vida. Nos incapacita para o trabalho, nos incapacita para ganhar o pão de cada dia, nos torna dependente da caridade de familiares e amigos. E nós esperamos ver a face do Senhor debaixo de muitos sofrimentos. Às vezes não somos nós, às vezes é um ente querido, um parente. Chegou o câncer na nossa vida e a gente nunca sabe qual o desfecho de algo tão grave. E a gente ora, a gente pede, e às vezes Deus atende, e às vezes Deus não atende. E a gente fica no desespero. Às vezes é um filho que abandonou a igreja, um filho que não quer saber de Deus. Meu Deus, eu quero ir para o céu, mas eu vou para o céu sem o meu filho, sem a minha filha. Vocês imaginam? Alguns eu não sei aqui, mas alguns não precisam imaginar, porque alguns vivem isso. Sabe o que é a angústia? Eu vou para o céu, mas eu não vou ter o meu filho, ou o meu marido, ou a minha mãe. Na igreja em que nós congregamos tem uma irmã que é absolutamente sozinha. Ela já é uma senhora de idade. E ela não tem uma pessoa da família dela que seja adventista, que seja sequer evangélica. Ninguém quer saber de Deus. Os filhos não querem, a esposa não quer, irmãos e irmãs não querem. Ela é completamente sozinha. E é assim que ela espera ver a face do Senhor, nessa angústia de viver uma vida extremamente solitária. Meus irmãos, eu poderia passar aqui amanhã desfiando desgraças que podem acontecer na nossa vida, mas eu quero dizer que se na sua vida você também passa por sofrimentos, se na sua vida você passa por angústias e aflições, lembre-se das palavras de Jó: pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Os meus olhos verão a face do Senhor. Acredite nisso, e isso se cumprirá na sua vida. Porque se cumpriu, ainda que apenas um pouquinho na vida de Jó, e vai se cumprir plenamente na eternidade. No Novo Testamento nós também temos essa esperança expressada desse modo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Se você está esperando Jesus em alegria e contentamento, amém, graças a Deus. Mas se você espera Jesus em sofrimento e dor, como Jó, lembre das palavras de Paulo, de Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim: eu penso, posso ler? Todo mundo já encontrou? Romanos capítulo 8, versículo 18. Mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo, que nós ainda leremos mais. Meus irmãos, depois de Jó, muita gente passou por aflições, muita gente passou por desespero, inclusive cristãos, pessoas que viram Jesus andar sobre a terra, ou pessoas que foram chamadas pessoalmente por Jesus, como o apóstolo Paulo. Mas essas pessoas sofreram muito. Algumas sofreram até a prisão e a morte, torturas indizíveis. Paulo foi um desses. Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi aprisionado, Paulo foi rejeitado pelas pessoas que ele mais amava neste mundo. Gente por quem ele estava disposto a perder a salvação. Sim, está escrito isso, nós não vamos ler, mas está escrito isso em Romanos 9. Gente por quem ele estava disposto a perder a salvação, se isso fosse capaz de salvá-los. E ele foi rejeitado por essas pessoas. Mas ele diz aqui no versículo 18: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém. Meus irmãos, aquilo que nós sofremos nesta vida não pode ser comparado com a glória que Deus reserva para nós no futuro. Os sofrimentos dessa vida serão nada perto daquilo que nós viveremos depois que encontrarmos o Senhor. Está escrito no Apocalipse que não haverá lembrança das coisas passadas.
não haverá uma única coisa no mundo, parecerá que nunca houve sofrimento, tão grande será a nossa felicidade eterna. E isso não é só, e as coisas não ficam só por aí. O apóstolo Paulo diz mais, no versículo 28 do mesmo capítulo. Ele diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Uma doença grave chegou em você ou na sua família, saiba, isso está trabalhando para o seu bem. Você perdeu o seu emprego e está com dificuldade de encontrar um novo. Esta aflição está trabalhando para o seu bem. Você tem pessoas da sua família que não comungam da sua fé e que maltratam você por causa daquilo que você acredita. Saiba, esta tribulação está trabalhando para o seu bem. Foi o que disse o apóstolo Paulo: todas as coisas, todas, as boas e as ruins, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Meus irmãos, essas palavras de Paulo me lembram um texto de Isaías, onde ele diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu. Tenho certeza de que todo mundo conhece essas palavras. Essas palavras a gente lê no Novo Testamento, mas elas são do Antigo Testamento. Quando elas são citadas, quando elas são proferidas no Novo Testamento, são uma citação destas palavras aqui do profeta Isaías. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Ninguém nunca ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para o nosso bem. Deus não nos chamou para ser servido. Nós somos servos de Deus, mas Ele não nos chamou para que Ele fosse servido, porque Ele não precisa do nosso serviço. Deus tem tudo. Deus é tudo. Amém. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus não é um Deus que quer o nosso trabalho, o nosso esforço para o bem, para o agrado dele. Não. Ele é um Deus que trabalha para o nosso bem. Pense que em Israel, os deuses que eles conheciam eram deuses para quem as pessoas tinham de fazer sacrifícios para poder ter chuva, fazer sacrifício para poder os filhos nascerem e não nascerem mortos, tinham de fazer sacrifício para poderem vencer as guerras. Os deuses eram exigentes, os deuses queriam tudo deles. O nosso Deus é diferente, Ele trabalha por nós. Deus trabalha por nós. E qual é o trabalho que Deus faz por nós? Primeiro, Ele nos deu a vida. Segundo, todo santo dia Ele faz nascer o sol e descer a chuva. E o que é mais bonito, sobre os bons e sobre os maus. Deus não discrimina ninguém. Deus abençoa a todos. Amém. Deus trabalha por todos. Deus faz tudo o que está ao alcance da onipotência por todos. Deus sustenta as aves do céu e as flores do campo. Foi o que Ele disse para a gente. E Ele disse: olha, não se preocupem com o dia de amanhã. O que é que vocês vão comer? O que é que vocês vão vestir? Porque se Deus alimenta as aves do céu, se Deus sustenta as flores do campo, quanto mais Ele não sustentará vocês. Deus trabalha por vocês. Deus trabalha pelo nosso bem. Mas tem muito mais. Deus faz muito mais. Em 1 Coríntios 2,9, que é o texto em que Paulo cita Isaías, ele diz que existe um trabalho que Deus faz que é maior e mais importante do que todos os outros de que nós já ouvimos falar.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que é que Deus tem, qual é o trabalho que Deus tem feito, que é ainda maior e mais importante do que isso tudo que eu acabei de dizer? É algo que tem a ver com o nosso futuro. É um trabalho, uma obra de Deus que não é para este tempo, não é para agora, não é para este mundo. É para o mundo por vir. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz o apóstolo Paulo: mas como está escrito, sim, ele está citando Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Ele está usando aquelas palavras de Isaías, mas ele vai dizer uma coisa além do que Isaías disse. O que é que ele vai dizer? Jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém. Irmãos, a comida que Deus nos dá, o nosso pão de cada dia é maravilhoso. O trabalho que nós podemos fazer, a saúde que nós temos para poder trabalhar é maravilhoso. A cura que muitas vezes nós recebemos das nossas enfermidades é maravilhosa. Tudo isso é muito maravilhoso. Mas aquilo que não penetrou, ninguém viu, ninguém ouviu, não penetrou no coração de ninguém, ninguém nunca foi capaz nem de imaginar. Pense na coisa mais feliz, pense na coisa mais maravilhosa, pense na coisa mais inacreditável de tão boa. É nada perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, Deus está preparando para nós uma coisa muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. E lendo essas palavras eu fiquei imaginando, o que é que Deus está preparando para a gente? O que é que Deus tem preparado para nós? Nós sabemos. Está em João capítulo 14. Abram suas Bíblias lá, por favor. Eu acredito que todos aqui conhecem essas palavras. Mas essas palavras estão certamente entre as mais maravilhosas de toda a Escritura. Principalmente para nós que somos adventistas e que esperamos a segunda volta de Jesus. Essas palavras já viraram poemas, já viraram textos, já viraram livros, já viraram hinos. São algumas das últimas palavras de Jesus quando ele se despedia dos seus apóstolos na última ceia. E nelas Jesus diz assim, João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Amém? Amém. Credes em Deus? Crede também em mim. Amém? Amém. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Acreditem em Jesus, acreditem no Filho de Deus, assim como vocês acreditam em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém. Meu Deus, que palavras! Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se lá na minha casa, se na casa de meu Pai não tivesse muitas moradas, eu dizia para vocês, lá tem pouca vaga. Uma meia dúzia de escolhidos de gato pingado vai para lá. Não é verdade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas. Cabem todos vocês que estavam com Cristo, todos vocês que estão aqui, o mundo inteiro, se aceitar Jesus. E ele continua, pois vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, é isso que Deus está preparando para nós. É isso que Paulo diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não foi capaz de imaginar. Jesus está preparando um lugar para nós. Olha, nós fomos agora para um retiro, como eu disse semana passada. Que lugar maravilhoso. Que coisa bem arrumada. Que quartos bem arrumados, que camas bem arrumadas, que banheiros bem arrumados, que jantar bem arrumado, que café da manhã bem arrumado, que tudo tão bem arrumado. Meu Deus do céu, que felicidade, parecia o céu. Imaginem um retiro espiritual. E quem preparou os quartos foi Jesus.
Quem preparou as camas foi Jesus. Quem preparou a refeição foi Jesus. E esse retiro vai durar a eternidade inteira com Jesus. Imaginem, meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós, o que Jesus está preparando para nós. Mas eu vou dizer para vocês as palavras mais maravilhosas que Jesus disse nesse texto. Ele diz assim: e se eu for, porque Jesus iria embora, ele morreria, ressuscitaria e iria para o céu. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. As três palavras mais esperançosas de toda a Escritura: virei outra vez. É por isso que nós somos adventistas, porque nós esperamos o cumprimento destas palavras: virei outra vez. Eu estou indo embora, eu tenho de me separar de vocês por um tempo, mas eu virei outra vez. Eu voltarei. Depois de preparar lugar para vocês, eu voltarei. E ele diz: e vos levarei para mim mesmo. Isso é o que mais importante. E vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa do céu não serão as mansões, não será a cidade dourada, não será o mar de cristal, não serão as flores que não murcham, não serão os planetas, galáxias, estrelas, confins do universo que nós poderemos visitar. A coisa mais maravilhosa da nova terra, da nova vida, será estar com Jesus onde Ele estiver. Essa é a promessa mais valiosa, essa é a promessa mais importante. Eu vou, mas eu volto para levar vocês, para vocês ficarem junto de mim para toda a eternidade. Amém. Nós vamos nos encaminhando para a conclusão dessa mensagem, e eu quero que vocês abram Isaías 33, 17. Isaías capítulo 33, versículo 17. Meus irmãos, muitos anos atrás eu estava numa igreja bem grande. Estávamos eu, Ivone, minha esposa, acho que Vitória ainda era bebê, ou ainda estava sendo aguardada, e lá na igreja estava tendo uma programação especial, e em algum momento as pessoas que estavam conduzindo a igreja, Isaías capítulo 33, versículo 17. As pessoas que estavam conduzindo a programação, num certo momento, pararam para perguntar a toda a congregação, e era uma igreja bem grande. A pergunta era: qual é a coisa mais maravilhosa que você espera ver na nova terra? O que é que você tem mais vontade de ver, de viver, de experimentar na nova terra? Foram muitas as respostas. Todas as respostas falavam das maravilhas que estão prometidas, ou na Escritura, ou no espírito de profecia. As mansões maravilhosas, os pomares maravilhosos. Tinha irmão que dizia: eu vou plantar um pomar na minha casa, que cada uva vai ser do tamanho de uma laranja, e cada laranja do tamanho da melancia. Eu fico imaginando, eu espero que ele não plante melancia, porque não vai ter quem coma, não vai ter quem consiga comer. E eu me lembro de um que disse uma coisa muito curiosa para mim. Eu achei curiosa, não entenda que eu tenha achado errado, não, mas é porque eu achei, poxa, esse irmão imagina uma coisa bem diferente. Ele disse: a coisa mais maravilhosa que ele esperava ver era poder brincar, abraçar um tigre siberiano. Sabe? Tigre siberiano é o maior tigre que existe no mundo, certo? Ele é muito maior do que um leão. Um leão é um... Nenhum leão tem chance contra um tigre siberiano. E vocês sabem, gatos não gostam muito de chamego, né? Eu tenho gato, o gato não gosta de chamego. Um tigre menos ainda. Se você for tentar brincar com um tigre, abraçar um tigre, fazer carinho num tigre, boa sorte.
Você vai antecipar a sua ida para o céu. Certo? Então o irmão dizia, eu terei o prazer de brincar. Realmente, está escrito, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, as crianças poderão brincar com leões e nada acontecerá. Tudo isso é muito maravilhoso. Tudo que Deus tem prometido para nós, tudo que Deus tem reservado para nós na nova terra, é absolutamente maravilhoso. Mas eu preciso dizer a vocês que nenhuma dessas respostas me satisfazia. E antes de dizer qual foi a minha resposta, porque eu quis participar e eu dei a minha resposta, eu vou ler o que está escrito aqui em Isaías. Diz assim: os teus olhos contemplarão o rei na sua beleza. Meus irmãos, que palavras! Os teus olhos contemplarão o rei na sua beleza. Contemplarão o rei na sua formosura. Ele diz mais assim: eles serão uma terra distante. Isso aqui é uma profecia que, entre outras coisas, se refere à nova terra. Mas a parte que eu quero fixar na mente de vocês é esta: os teus olhos contemplarão o rei na sua beleza. Vocês sabem, nós temos hino no inário que diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse hino se baseia no Salmo 29, no Salmo 96, em 1 Crônicas 16. O profeta prometeu uma coisa inigualável: nós poderemos ver o rei na sua beleza. E o que é a beleza de Deus? Eu arrisco dizer que a beleza de Deus é a sua glória. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é aquele brilho mais forte que o sol, tão forte que nós não podemos olhar para ele sem sermos consumidos. Isso é a glória de Deus. Será? Não. Vocês sabem que Moisés foi um homem que falou com Deus face a face. Face a face é um jeito de dizer, porque ele não podia ver a face de Deus. Mas um dia ele disse: Senhor, me dê uma bênção, me atenda um pedido, me deixe ver a sua glória. E Deus respondeu para ele: você verá a minha glória, porque eu farei passar diante de você toda a minha bondade. E foi isso que Deus fez. Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é a bondade dele. A glória de Deus é o amor dele. Essa é a beleza de Deus. A beleza de Deus é que ele é a coisa mais amorosa, mais bondosa, mais misericordiosa que existe na existência. Deus é tão amoroso que ele não tem amor, ele é amor. Deus é tão misericordioso que ele não tem misericórdia, ele é misericórdia. E isso é que é a beleza de Deus, e é essa a beleza que nós iremos ver. A beleza da bondade de Deus, a beleza do amor de Deus. Como último texto, eu quero ler 1 Coríntios 13, versículo 12. Eu achei curioso, não foi combinado, tá? Que Vitória tenha cantado sobre se olhar no espelho e enxergar apenas defeitos. Em 1 Coríntios 13, capítulo 12, há algo muito importante sobre espelhos, que nós vamos ler em breve. Enquanto isso, eu quero explicar para vocês por que isso aqui é tão importante, por que o espelho é tão importante. Irmãos, na época de Paulo, os espelhos não eram como os de hoje. Os espelhos de hoje, eles são feitos como? Eles são uma placa de vidro. Atrás daquela placa de vidro tem uma camada de prata, que é o que reflete de fato, não é o vidro. O vidro está ali só para proteger essa camada de prata. E atrás da camada de prata tem uma tinta, que é para proteger essa camada do outro lado também, para que ela não estrague. Bom, quando o espelho é velho, recebe umidade e outras coisas mais, acaba estragando, porque nada é definitivo. Mas é assim,
E os espelhos hoje funcionam muito bem. Você olha para um espelho, você vê exatamente a imagem, né? Você se vê exatamente no espelho, vê exatamente o que está ao redor, refletido no espelho. Mas na época do apóstolo Paulo não era assim. Não existia tecnologia para fazer esse tipo de espelho. Os espelhos eram feitos de metal. Eles eram feitos de cobre ou de bronze, para quem tinha mais dinheiro. Quem tivesse mais dinheiro ainda podia fazer de prata. E eles eram bem polidos, bem polidos, bem polidos, bem polidos, até refletir bem. Mas o que é que acontece? Eles ficavam expostos ao ar, e aí eles começavam a oxidar, por causa do oxigênio mesmo que existe no ar, por causa da umidade, e o espelho ficava turvo, ficava embaçado, era ruim. Mesmo os melhores espelhos, mesmo as pessoas mais ricas, às vezes iam se olhar no espelho e elas tinham uma visão turva. Sabe quando você está tomando banho, chuveiro com água quente, e tem um espelho no chuveiro e está um dia frio, né? E aí o espelho fica todo úmido e fica todo embaçado? É isso, as pessoas viam uma imagem bastante ruim, bastante embaçada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Amém. Meus irmãos, nós veremos o Rei na sua formosura, veremos o Rei na beleza da sua santidade. Amém. E nós não veremos como um espelho ruim, nós não veremos como um espelho embaçado, nós o veremos face a face. Ele diz: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu o conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Irmãos, quando nós finalmente virmos Deus face a face, quando nós finalmente enxergarmos Deus na face de Jesus, nós o veremos do jeito que Ele nos vê, nós o veremos com a mesma clareza com que Ele nos vê. E é isso que tornará essa visão tão maravilhosa, porque hoje nós não conhecemos Deus como Ele realmente é. Por isso que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Nós conhecemos Deus de ouvir falar. Um irmão fala, o pastor fala, o pregador fala, um hino fala, um cantor fala. É assim que nós conhecemos Deus. Nós o conhecemos de ouvir falar. Não, mas eu tenho comunhão com Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, Deus se revela para mim. Sim, eu sei, Deus se revela para você. Mas a maldade do mundo turva a nossa visão de Deus. Neste mundo, meus irmãos, nós vemos pessoas sendo assaltadas e às vezes sendo mortas por causa de um tênis, por causa de um celular. Crianças às vezes são sequestradas no meio da rua para ser traficadas como objetos de abuso sexual, e seus pais nunca mais veem essas pessoas. Explodem guerras onde 100 mil, 150 mil pessoas morrem, como na Ucrânia, como em Israel. Perversidades inomináveis cometidas contra os judeus, e depois eles, para se defender, para contra-atacar, atacam áreas que às vezes estão povoadas por pessoas, e pessoas inocentes e crianças que morrem debaixo de escombros de uma guerra terrível. Onde é que está Deus? Cadê Deus? Um avião cai, mata todo mundo. Nós tivemos esta semana, inclusive mencionamos, uma irmã mencionou, os irmãos mencionaram na lição da escola sabatina: caiu um avião na Índia, morreu todo mundo, escapou só um. Graças a Deus que escapou aquela pessoa. Não! Por que Deus só salvou aquele e deixou o resto todo morrer? É isso que as pessoas perguntam. O mal no mundo turva a nossa visão de Deus. O mal na nossa vida. Minha irmã disse uma coisa que ela já disse mais de uma vez. E veja, e eu sempre esqueço, mas eu vou lembrar, que é o seguinte: nós temos resposta para tudo. O irmão perde o filho num acidente, na rua, um carro passa por cima. Ah, meu irmão, Deus isso, Deus aquilo. Nós temos resposta, nós temos consolo. Quando não é com nosso filho.
Porque quando é com o nosso filho, onde estava o Senhor, Deus? Cadê o Senhor que não protegeu? Cadê o anjo que não desviou aquele carro? Cadê o anjo que não desviou o pé do meu filho para que ele não tropeçasse numa pedra? Onde está, Senhor? Muitos de nós caímos, perdemos a fé, passamos um tempo sem acreditar no amor de Deus. Algumas pessoas não voltam a acreditar nunca mais. É isso que a maldade do mundo faz conosco. Tira de nós a visão da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Até mesmo a Bíblia não é capaz de descrever Deus em sua inteireza e perfeição. O apóstolo Paulo, supondo que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus, ou alguém muito próximo dele, disse logo nos primeiros versículos que Deus se revelou por meio dos profetas. Mas essa revelação foi imperfeita, foi incompleta. A revelação plena foi a encarnação de Cristo. Cristo é a revelação plena de Deus. E nós não conhecemos Cristo pessoalmente. Nós não conhecemos Deus pessoalmente. Mas, meus irmãos, nós sabemos pela palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas às vezes é muito difícil enxergar o bem nas tragédias da nossa vida. É muito difícil. Como Deus queria fazer o bem com isso? A minha sobrinha foi violentada. Como? Onde estava Deus? Deus quer fazer o bem através disso? Como? Nós não conseguimos compreender. Nós somos muito limitados. E eu vou dizer para vocês, eu não quero oferecer resposta para essas perguntas. Eu quero dizer para vocês que em Cristo, na pessoa de Cristo, na face de Cristo, quando nós a contemplarmos face a face, nós contemplaremos toda a glória, toda a beleza e toda a formosura da bondade de Deus. Amém. Tudo aquilo que parecia impossível de entender vai fazer sentido. Amém. Tudo aquilo que parecia que não tinha nada a ver com a bondade e o amor de Deus, nós vamos descobrir que tem. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês qual foi a minha resposta para aquela pergunta. Qual a coisa mais maravilhosa que você espera ver, viver ou usufruir na nova terra? A minha resposta foi entender o coração de Deus. Meus irmãos, não existe nada mais maravilhoso, porque quando nós virmos a Cristo, quando nós enxergarmos a Cristo, quando nós vivemos com Ele, nós conheceremos o coração dele do jeito que Ele conhece o nosso. Nós não veremos mais como um espelho embaçado, veremos com toda a clareza. E essa é a maior recompensa de todas. Tudo aquilo que parecia absurdo vai deixar de ser absurdo, porque nós vamos enxergar toda a existência do modo como Deus enxerga. E nós vamos ver que mesmo nas piores aflições da nossa vida, estava sendo produzido o máximo de bem e o máximo de felicidade que pode existir, e que nós só veremos na presença de Deus. Amém. Ver o Rei em sua beleza, em sua formosura, isso é um convite irresistível para adorá-lo na beleza da sua santidade. E isso acontecerá porque disse o apóstolo Paulo que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Isso está em Filipenses capítulo 2, versos 10 a 11. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do bem, Ele é o Senhor da felicidade, Ele é o Senhor de todas as bênçãos. Toda língua confessará. Meus irmãos, que coisa maravilhosa vai ser isso. E isso não vai durar apenas alguns momentos. Nós teremos Jesus à nossa disposição durante toda a eternidade, para fazer a Ele todas as perguntas, para receber dEle todas as respostas, para receber dEle toda a consolação de toda e qualquer angústia ou sofrimento pelos quais nós tenhamos passado.
Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que vai soar talvez até heresia para alguns. Espero que eu consiga explicar direito para que não pareça dessa forma. Eu quero dizer para vocês que nada me atrai mais na ideia da salvação do que a ideia. Sim, eu quero mansões celestiais. Eu quero os animaizinhos, o tigre e o leão brincando junto de mim e eu com eles. Eu quero pomares onde as laranjas são do tamanho de melancias. Eu quero o mar de cristal. Eu quero a cidade santa. Eu quero as ruas de ouro. Eu quero tudo isso. Mas tudo isso é nada perto de estar com Jesus para toda a eternidade. De estar com o maior bem. De estar com o amor em pessoa. E meus irmãos, eu estou neste caminho. E eu espero em Deus que, assim como Paulo disse, eu espero em Deus alcançar esse alvo. Eu espero em Deus ter essa felicidade. Espero em Deus ter essa felicidade para toda a eternidade. E eu oro aos irmãos, eu peço aos irmãos que orem por mim, por minha família. Oremos uns pelos outros para que todos estejamos lá por toda a eternidade. Amém. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. E se eu não chegar lá? E se eu me desviar no meio do caminho? E se eu me perder? Está escrito que numa segunda ressurreição todos os ímpios, todos os perdidos vão ressuscitar. E se eu estiver entre os perdidos, que Deus me livre disso, eu estarei lá dentre os que ressuscitarão na segunda ressurreição, para receber a sua sentença, a minha sentença de morte, morte eterna. É uma visão aterradora, mas eu quero dizer para vocês que mesmo nesta hipótese existe um consolo, porque está escrito que todos nós, mesmo os perdidos, nos ajoelharemos diante de Jesus. Todos nós, mesmo os perdidos, confessaremos que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. No livro Grande Conflito está escrito que o próprio Satanás se ajoelhará e reconhecerá a supremacia de Cristo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Se essa for a única chance de eu ver o meu Senhor, a vida terá valido a pena. Se eu chegar na segunda ressurreição, entre os perdidos, ver o Rei em sua beleza, por uma vez que seja, compensará a existência. Jesus é melhor do que tudo. E se Ele decidir que eu não mereço a salvação, é porque isso será o melhor para o mundo e para o universo. E eu prefiro aceitar a minha sentença do que fazer alguma coisa que manche a criação, a glória e o amor de Deus que estará disponível por toda a eternidade para os salvos. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus vale tudo. Jesus vale a vida. Jesus vale esta vida. Jesus vale a eternidade. E eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, me darei por satisfeito de poder, uma vez na eternidade, contemplar o Rei em sua beleza. Amém. E eu espero, e peço, e clamo a Deus, que todos nós aqui possamos passar por esta experiência, não numa segunda ressurreição, não numa ressurreição de perdição, mas na primeira ressurreição, ou quem sabe, até vermos nesta vida mesmo a volta de Jesus. Amém. E todos nós podemos dizer: vamos adorar o Rei na beleza da sua santidade. Amém. Que Deus possa transformar isso em realidade na nossa vida. Amém. Que Deus possa nos guardar para que todos nós estejamos diante dele
quando o Senhor descer na nuvem dos céus, com todos os anjos da glória. Que Deus nos guarde para que estejamos lá e para que estejamos entre os que Ele buscará, para estar com Ele por toda a eternidade. Amém.